Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre o trânsito da Vênus no signo de Libra. A Vênus vai entrar no signo de Libra ali às 22 horas e 40 minutos. E, para quem quiser os segundos aí, 57 segundos, horário de Brasília, nesse dia 27 de outubro de 2020, essa terça-feira, hoje que eu estou gravando para vocês aqui. E como que a gente pode aproveitar, quais são as principais energias que a gente vai ter aí com a Vênus? Bom, é importante dizer, gente, que a Vênus vai transitar pelo signo de Libra, que é o seu domicílio, né? Ou seja, o reino dela, é onde ela tem um bastão, ela tem um poder muito grande aí dentro. Só que, apesar disso, ela vai estar recebendo algumas tensões de planetas que são um pouquinho mais fortes que ela, no sentido de ela estar ali um pouquinho mais próxima do Sol. Então a gente tem Marte, que é um pouquinho mais lento que a Vênus, e depois a gente tem Júpiter, Plutão e Saturno também bombardeando a Vênus aí nos próximos 30 dias praticamente. No próximo dia 21 de novembro, a Vênus vai sair aqui do signo de Libra e vai entrar ali no signo de Escorpião. Vocês vão ver conforme eu for andando aqui com o trânsito da Vênus. Bom, então o que a gente tem aí? Primeiro, a gente tem a Vênus aqui entrando, esse é o mapa do horário exato em que a Vênus entra no signo de Libra. E aí o que a gente tem? Primeiro, a gente vai começar a ter a Vênus fazendo oposição para Quiron. Isso ali, olha, dia 28 a gente já começa a sentir. Dia 28 é quarta-feira agora, quinta-feira, sexta-feira, 30. No dia 30 está cada vez mais forte. Dia 31, que é o dia de Halloween. E aí a gente tem o 1º de novembro, que ali já aconteceu a oposição exata de Vênus com Quiron. E o que a gente pode entender de uma oposição com Vênus e Quiron aí nos próximos dias? Quiron está no signo de Áries. Então a gente já está trabalhando as nossas feridas interiores, feridas relacionadas ao nosso eu, à nossa imagem, à nossa identidade, as nossas ações, as nossas atitudes, a forma como a gente se mostra para o mundo. Tudo isso está sendo revisto nesse momento porque Quiron está retrógrado. Quando Quiron faz oposição para Vênus, que também esse asteroide aqui, ele é super lento, tá? Então, ele tem um impacto aí interessante na Vênus também. Por a Vênus estar no signo de Libra, simboliza que o outro vai ser como o mapa da mina para que a gente possa perceber as questões que a gente tem que curar dentro da gente. Então, assim, mais uma vez, o outro vai ser o mapa da mina para a gente enxergar o que a gente precisa curar dentro da gente. Ou seja, basta você observar as suas relações ou ouvir, principalmente porque Mercúrio vai estar ali dentro também, né, do signo de Libra. Então, ouvir o que o outro fala para você, como que o outro está refletindo em relação àquilo que você faz. Marte retrógrado em Áries, Quiron retrógrado em Áries. Então, como que as pessoas estão reagindo às suas ações e às suas atitudes. A forma que os outros estão reagindo pode falar muita coisa para você. Você pode sentir, colocar aí os seus 5 sentidos super aguçados no sentido de, opa, tem alguma informação aí que pode ser válida para eu entender os problemas que eu estou tendo na minha relação. E a relação aqui não precisa ser necessariamente amorosa ou afetuosa. Pode ser a relação com o chefe, a relação com a sua própria família, relação com pessoas de autoridade, né? Que aí a gente vai ter ali Capricórnio já também acionando bastante coisa nessa Vênus. Então, se você tem dificuldade com a relação com autoridades na sua vida, de repente é o momento de você entender o porquê, entender as suas feridas e inclusive trabalhar com elas, tá? Isso é muito interessante. A gente está tendo um momento de cura das nossas relações muito grande, mas as questões estão internas. Tem muita coisa interna que a gente precisa trabalhar para que isso aqui, depois de curado, reflita nas suas relações exteriores.
Ou seja, você é o reflexo do que você pensa, do que você sente, daquilo que você deseja. Você cria a sua realidade conforme você vai vivendo. Todo dia você está criando uma realidade. Claro que tem os fatos que acontecem com a gente que são inevitáveis, né? A gente simplesmente não sabe o que vem no futuro, o que está reservado para a gente, né? Então a gente pode se surpreender a qualquer momento com assuntos externos, né? Com o que está destinado para a gente. A forma como a gente reage ao que nos acontece é que faz toda a diferença, né? Eu já falei bastante sobre isso aqui, mas aquelas coisas mais miúdas do nosso dia a dia, principalmente no assunto relacionado ao emocional, ao campo sentimental, emocional e de pensamento, está no nosso controle. Foi dado para a gente essa liberdade realmente de cuidar do que nos acontece no nosso campo interior, no sentido de sentimento, emoções e pensamentos. Então, no momento que a gente começa a perceber esses sentidos, Vênus tem a ver com sentidos também, porque ela rege Touro também, então ela tem uma conexão com as nossas sensibilidades mais acentuadas, né, como os 5 sentidos, e Mercúrio tem muito a ver com a nossa mente cognitiva, né? Então, assim, a gente consegue entender, interpretar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, é um momento bastante importante para isso. Aí, logo depois, a gente vai ter a Vênus começando a fazer ali, olha, uma oposição, adivinha para quem? Para Marte. Então, ali, a partir do dia 5 de novembro, 4, 5 de novembro, a gente já começa a sentir essa oposição aí, e ali no dia 9 de novembro é quando a gente vai ter essa oposição exata entre Marte e Vênus. Claro que aqui a gente está falando do casal do zodíaco, dos namoradinhos do zodíaco, né? A Lua e o Sol são a esposa e o marido, né? A gente pode dizer assim. A Lua representa o feminino e o Sol o masculino. A Vênus representa o feminino e Marte o masculino. Então, quando a gente tem uma oposição desses dois, uma quadratura, sempre que esses dois se comunicam, de certa forma, é como se um se encaixasse no outro. Quando eles não conversam, é quando eles ficam um pouquinho perdidos, mas quando eles entram em contato, eles começam a ter uma troca aí bastante interessante. E oposição é quando um se revela para o outro. Ou seja, Marte e Vênus em oposição simboliza que talvez as duas partes, o feminino e o masculino, dentro da gente, ganhem muita força. Talvez comece um embate dentro da gente do que a gente quer realizar e o que a gente deseja. O desejo vem da Vênus. Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, está tudo relacionado a Vênus. E Marte é aquele que vai à luta, que vai conquistar o que a Vênus deseja. Só que Marte está retrógrado, então talvez a gente esteja em um momento de rever realmente as nossas atitudes e as nossas ações relacionadas aos nossos desejos e principalmente fazer uma revisão da sua relação, por exemplo, com as pessoas ao seu redor. Essas pessoas podem ser seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu chefe, seus amigos, seus sócios, seus parceiros de negócios, pessoas que estão ali relacionadas às vendas, por exemplo, pessoas que você faz trâmites aí. Ou seja, vale a pena observar o que está acontecendo aí ao seu redor. E isso aqui pode virar também um cabo de guerra, né? Ou seja, talvez venham embates aí no sentido de questões financeiras, as questões relacionadas a quem está entrando com dinheiro, a quem está correndo atrás para fazer o negócio dar certo. De repente, esse tipo de situação pode acontecer. Inclusive no casamento, aqui eu estou falando de questão financeira como uma sociedade, mas no relacionamento também, né? De repente, alguém começa a perceber que está gastando muito dinheiro com o parceiro ou com a parceira e que está fazendo tudo por ela, né? Então, de repente, aqui é aquele momento de revisar aí quanto que está sendo distribuído, né? Aqui é a balança, Libra tem a ver com a balança, tem a ver com a questão de igualdade, né? O que você está me dando e o que eu estou recebendo. Então, essas questões podem ganhar muito destaque aí a partir de 9 de novembro, tá? Um pouquinho antes, entre 5 e 6 de novembro, a gente já começa a sentir essas energias da oposição da Vênus aí. E vocês veem que a Vênus já começa a fazer quadratura
quadratura ali para Capricórnio, né? Para os planetas em Capricórnio. E a gente tem aí ao mesmo tempo, nesse dia 9 de novembro, a gente tem Júpiter fazendo conjunção para Plutão. E esses dois já estão ali aspectando a Vênus e também Mercúrio está fazendo quadratura para Saturno. Ou seja, as coisas começam a ficar bem tensas aqui nessa energia libriana. E aí é aquele momento de solidificar acordos, ou seja, ou expande e acontece, ou finda e recomeça. O que é expande e acontece? Júpiter. Ou as coisas vão expandir mais e começar a acontecer, né? Marte aí dizendo, olha, tá na hora de agir, mas da forma correta, com os consertos ali que a gente fez, com as questões das nossas feridas pessoais já começando a ser resolvidas. Então, assim, é para fazer. A coisa acontece e começa a expandir. Ou então, ela finda com Plutão, Plutão coloca um fim e recomeça, faz a coisa renascer. Outra questão é saber na mão de quem está o controle e o poder. Aqui também a gente tem Marte e Júpiter e Plutão ali em cima. Os dois regentes de Escorpião, aonde está o Sol, que fala muito sobre a questão do poder, inclusive poder financeiro, poder sexual, o poder sobre o feminino, tá? Então, assim, Marte representa o masculino, Plutão representa o masculino também, ou seja, o masculino caindo em cima do feminino da Vênus. Isso tanto pode ser representado na questão de gênero mesmo, né? O feminino ser muito atacado, muito oprimido por essas forças aqui, ou então o arquétipo feminino dentro da gente, não importa se você é homem, se você é mulher, as nossas questões mais yin, né? Se vocês quiserem entender o sentido de yin, tem aí várias explicações no Google, então é só pesquisar o que significa a energia yin, a energia feminina, não o gênero feminino, mas a energia feminina, que vocês vão ver que é uma energia mais receptiva, apesar da Vênus estar num signo masculino, tá? O signo de Libra é uma energia masculina, é uma energia positiva, feminina, yang. E a Vênus aqui dentro, ela recebe essa energia mais para fora, né, de Libra. Os signos de ar são todos signos yang e os signos de fogo são yang, né? São masculinos, são positivos. Os signos de terra são todos yin, feminino e negativo. E os signos de água também são yin, feminino e negativo, tá? Isso tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem eu vou deixar no izinho aqui para vocês entenderem. Bom, mas aí o que acontece? É muito importante a gente ver aonde que está o poder e tentar trazer esse poder para um equilíbrio. Ou seja, se você tiver que lutar por algum direito de Libra, se você tiver que lutar por algum posicionamento, sabe, quando você precisa ter voz, quando você precisa colocar os seus desejos e as suas vontades à frente do outro, ou equilibrar isso, né? De repente você é aquela pessoa que está no comando demais, que está dominando tudo e todos. A questão do domínio, do controle, da possessividade está na energia escorpiana. A gente tem Plutão e Marte que regem Escorpião, que também tem relação com o controle, com a posse, né? Então, se você sentir essa pressão em questões na sua vida que de repente estão dizendo, olha, existe uma força aí de posse, de repente você está sendo controlada por alguma coisa externa, controlado ou controlada por alguma coisa externa, de repente é aquele momento de você começar a romper com isso, ou a colocar fins, né? Ou a dizer, olha, eu tenho voz, eu tenho poder, eu tenho força ativa também, tá? Então isso é muito importante. E aí a gente vê que daqui em diante, apesar da Vênus conversar com os nodos, isso eu vou falar no céu da semana, quando acontecer aí os aspectos exatos, a gente vai ter aí momentos de tensão com Netuno também. Ou seja, isso aí a gente vai vendo ao longo das previsões da semana, né? E aí vocês vão vendo que a Vênus vai cada vez mais fazendo aspectos ali bem tensos com Saturno e Capricórnio. Aqui é interessante a gente pensar em meios de criar estratégias, até porque Mercúrio já voltou ali para o signo de Escorpião e vai começar a fazer oposição novamente para Urano. Então, a partir do dia 14, eu vou colocar aqui para vocês, olha,
Vênus vai fazer aspecto quase exato ali para Plutão e Mercúrio está cada vez mais próximo ali. Aqui a gente já começa a sentir essa tensão. E isso aqui pode simbolizar também muita instabilidade financeira. Ou seja, a partir desse dia 14, uma instabilidade financeira enorme pode acontecer globalmente ou até mesmo na nossa própria vida, sabe? De repente, aquele dinheiro que a gente esperava pode não aparecer na quantia que a gente desejava, pode ser até mesmo que pareça mais do que a gente estava planejando. Pode ser que o mercado financeiro ou que as empresas ou que bolsas de valores e coisas, investimentos e coisas do tipo, que aí a gente está tendo ali praticamente a lua nova no signo de Escorpião também. Então os financiamentos vão começar a ficar bastante delicados, ainda mais porque a gente vai ter essa quadratura aqui para essa lua nova e Mercúrio fazendo oposição ali também para Urano. Então assim, pode vir muita instabilidade, muitas surpresas na questão financeira. Aí é aquilo que eu sempre digo. Quando a gente fala de Urano, ainda mais com a Vênus fazendo quadraturas fortíssimas ali para os planetas em Capricórnio, ali olha, dia 15 de novembro é quando a gente vai ter a lua nova no signo de Escorpião, tá? Quando a gente tem essa tensão aqui, é muito importante, por Urano principalmente, é muito importante a gente ter um plano B, um plano C, um plano D e, se possível, um plano E, sabe? Quanto mais planos, quanto mais você conseguir se projetar para o futuro, aí é a dica de Urano. Quanto mais você se projeta para o futuro, quanto mais você planeja o seu futuro e você coloca todas as possibilidades que vier aí na sua cabeça. Aí é o eixo nodal norte em Gêmeos, tá? É muito importante a gente prestar atenção aqui também nesse aspecto, nesse momento. Ou seja, tenta enxergar todas as possibilidades, tudo que está aí no seu leque de alcance, aonde você possa pensar, isso pode acontecer se essa surpresa chegar para mim, qual é a alternativa B que eu tenho para essa situação? Agora, se essa outra questão vier à tona, como que eu posso reagir? Ou seja, é a questão do planejamento, tá? Urano tem muito a ver com planejamento no sentido de estar à frente do seu tempo, é estar intuitivo no sentido de existe essa e essa possibilidade. Se isso acontecer, quais são as alternativas que eu tenho? Pessoas aquarianas ou que têm aquário muito forte estão sempre à frente do tempo, estão sempre planejando lá no futuro a vida delas. Então esse momento, principalmente na questão financeira, é muito importante a gente planejar lá na frente. Ou qualquer acordo, ou qualquer negociação que a gente venha a fazer, é importante a gente planejar à frente, tá? Caso a gente seja surpreendido, é claro que a gente não tem como saber o que Urano nos reserva, mas se alguma coisa acontecer inesperada, pelo menos a gente está consciente de que algo surpreendente pode acontecer e você de repente pode usar uma das suas alternativas aí, que inclusive vem em forma de intuição, de insights. Quando a gente se conecta bem com Urano, esse Urano ele dá altas dicas, né? Porque ele é um mensageiro cósmico. Ele é aquele, inclusive ele rege a astrologia e a astrologia dá o quê? As previsões daquilo que está por vir, né? Então assim, imagina, né? Como se a gente tivesse um oráculo realmente aí quando a gente se conecta com Urano, o mensageiro cósmico. E lembrando que Urano está no signo de Touro, que tem o regente a Vênus, tá? Também, então, corregente desse Urano é a própria Vênus. E a Vênus está ali conversando com esses planetas em Capricórnio e Mercúrio está fazendo essa oposição. E aí a gente vai ter o aspecto exato ali, começando ali no dia 16, 15 e 16 de novembro, e vai ficando cada vez mais forte, tá? Ali o Urano já ultrapassou um pouquinho, né? Mercúrio já ultrapassou o Urano no dia 17, e aí esse aspecto aqui exato de Vênus com Saturno ali. Então, a partir desse dia 14, 15 de novembro, é aquele momento delicado em que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas negociações e com assuntos financeiros e também relacionado a contratos e questões profissionais, né? Então, seu chefe, a sua carreira, o recebimento do seu pagamento, de repente algumas questões aí
governamentais que podem surgir aí algumas surpresas nesse sentido. Agora, olhando isso aqui, essa quadratura toda e com Mercúrio ficando ali oposto a Urano, o que a gente pode esperar nos relacionamentos? Vamos tentar ver isso através dos relacionamentos e da vida sexual também. Bom, isso aqui pode representar mudanças nas estruturas das relações. Então, assim, se você tem uma estrutura capenga, mais uma vez, existe a possibilidade dessa relação cair, né? Porque ela está baseada em mentira, em maquiagens, em coisas que realmente não são genuínas, ou seja, aquele relacionamento de fachada. Relacionamentos de fachada podem sim passar por quebras de estruturas. E é muito provável que as pessoas não reconheçam os seus relacionamentos como antes. Ou seja, talvez você perceba uma mudança tão drástica que você olhando para a sua relação de um mês atrás, você olha para agora e fala assim, meu Deus, mudou tudo. O que está acontecendo com a minha relação? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a nossa vida sexual? Ou seja, essas questões podem passar por mudanças e quebras de estruturas. E é muito importante a gente estar preparado para isso, para até mesmo tentar reconstruir a nossa relação ou reestruturar as nossas relações baseado nas mudanças que estão acontecendo no eu, né, na questão do eu e do outro, né, na questão do feminino e masculino da relação, né? Então, assim, tem muitas questões sendo mudadas aí. Inclusive mudanças até na rotina do casal, que aí a gente tem Mercúrio, né, que fala muito sobre a rotina, fazendo oposição para Urano, rotina inclusive financeira. De repente você passa a ter gastos a mais, ou de repente você passa a receber menos do que o esperado, ou por conta da Covid-19, de repente os gastos que as pessoas tiveram aí viajando, de repente, né, nessa pandemia teve muita gente que viajou, né, assim, grande parte, depois que foi um pouco liberado aí, né, muitas pessoas estão em trabalho remoto, e ao invés de ficarem em casa com seus filhos ou nos apartamentos minúsculos, viajaram, foram aí para as praias do Brasil para poder trabalhar remoto de um lugar mais amplo, né? De um lugar mais, sei lá, diante do mar, né? Em uma praia com aquele solzão, né? Ou seja, cada um faz conforme a sua consciência, mas muitas pessoas, as praias estão todas lotadas. Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver. E é claro que essa conta vai chegar depois, né? Vai chegar aí no fim do ano e no início do ano que vem. E a economia mundial e a economia no Brasil tá um problemão, né? Então, assim, os resultados podem ser surpreendentes e talvez a gente tenha que reorganizar a nossa vida financeira também, tá? Então, as questões financeiras, as questões relacionadas à nossa rotina, preocupações desse tipo, inclusive, podem afetar aí a relação sexual, de repente, de um casal, de namorados, ou seja, tudo isso pode ter um impacto muito grande. E, obviamente, né, com toda essa tensão com a Vênus e Marte ali, e Urano também, sim, existe a possibilidade de rompimentos em relacionamentos e acordos e contratos. Mais uma vez, rompimentos podem acontecer, quebras de contrato podem acontecer, surpresas e coisas sendo reveladas e mostradas. Agora, definitivamente pode acontecer, né? Então, assim, a gente está tendo Mercúrio aí fazendo oposição para Urano, mais uma vez, pela segunda vez direto. Aqui no dia 19 ele já sai da sua área de sombra, já começa ali a passar por novos graus, e é quando ele começa a parar de fazer a sua oposição ali para Urano, né? E a Vênus já vai estar ali a 28 graus, começando a se afastar um pouco de Saturno, e aí no dia 21 de novembro, a Vênus entra no signo de Escorpião. Aí a gente vai ter uma nova energia, uma nova roupagem para essa Vênus, tá? E nesse mesmo dia, o Sol entra ali no signo de Sagitário, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre o trânsito de Vênus aí nos próximos 29 dias, praticamente. Tem muita coisa para acontecer, tem muita tensão que essa Vênus vai passar, inclusive a gente não tem aí aspectos nenhum com outros planetas de forma positiva e tranquila, né? Todos os aspectos são tensos aí. Então, assim, é aquilo, a gente precisa realmente estar preparado para toda essa tensão que a Vênus vai sofrer aí nos próximos 28, 29 dias.
Tá certo? Então é isso, pessoal. Desejo para todos uma ótima passagem de Vênus no signo de Libra. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.